Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal. Bom, no último vídeo nós falávamos sobre a falsa realidade. A realidade do mundo espiritual que muitos ignoram, e a própria palavra de Deus diz que o Deus deste século, que Satanás, né, Jesus já falou, o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento para que as pessoas não enxerguem esse mundo espiritual que está por trás dessa vida cotidiana que a gente leva, como se resumisse a isso. E dando continuidade, eu vou compartilhar com vocês o que está escrito em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, e diz assim, ó, advertência acerca das falsas doutrinas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós falávamos que o evangelho é simples, a palavra de Deus é simples. E o que tem ocorrido nos dias atuais? As pessoas têm buscado para si mestres da lei, que eles dizem assim, olha, tudo que eu falo aqui é com base na Bíblia, é com base no texto bíblico, mas aí eles transmitem essa mensagem à sua própria maneira. E ali, com sutilezas, vão destoando, vão modificando o evangelho. Pequenas sutilezas. E aí as pessoas vão seguindo essas filosofias, vão seguindo esses mestres da lei, sabe, esses líderes espirituais. Eu não quero citar nome de ninguém, de nenhum líder espiritual aqui, mas vão seguindo esses líderes espirituais que deturpam a simplicidade do evangelho e a verdade do evangelho. E aí você está atrás desses mestres que falam para você só palavras motivacionais, você só quer ouvir palavra motivacional. Só que a motivação que vem do homem, ela é temporária. Ela te motiva ali, daqui a pouco ela sumiu, ela passou. E o que resta para você? Ir lá de novo, que está seguindo aquele cara, que está seguindo aquele líder espiritual, que está seguindo aquela página, ouvir uma nova palavra motivacional para você ter ânimo. Será que isso é o evangelho? Será que não é sobre isso que a palavra de Deus está falando aqui? Você tem corrido atrás dessas filosofias, dessas tradições de homens, dessas mensagens de homens que vão deturpando o evangelho, vão modificando o evangelho, mas que é bom aos ouvidos. É bom aos ouvidos. E o que nós temos vivido, nós temos vivenciado essa mudança de cultura, essa mudança de comportamento. Eu não posso, o evangelho, eu só posso falar da parte boa, eu não posso falar de pecado, porque falar de pecado é discurso de ódio, falar de pecado é preconceito contra a opinião do outro, contra o modo de viver do outro, sabe? Eu preciso, as teorias dos homens, as teorias aqui, olha, que está sendo dito aqui na carta aos Colossenses. Eu preciso me aceitar como eu sou, eu posso ser o que eu quiser, o que importa é ser feliz hoje, o que importa é a minha felicidade íntima, pessoal, não importa os outros, importa a mim mesmo. E essas são as doutrinas que vão mudando o evangelho, que vão modificando o evangelho. Olha que interessante, no livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim, ó, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha, se Jesus falava que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? E em todo o Novo Testamento a gente fala, revestivos da armadura de Deus para resistir ao diabo ele fugirá de vós. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e a todo tempo nós somos orientados a resistir, nós somos orientados a lutar. Tende cuidado da vossa alma, tende cuidado das falsas doutrinas, tende cuidado dos falsos profetas. É porque nós estamos em batalha espiritual. E como nós dissemos no último vídeo, você tem sido conduzido, e um dia eu também fui conduzida, a viver como se não estivesse em batalha, como se estivesse em paz, como se a minha vida fosse só para os meus deleites, fosse cuidar do meu trabalho, cuidar da minha família, cuidar dos meus estudos, dos meus projetos, mas a vida não se resume a isso. A vida não é isso, nós estamos em batalha constante. E o mundo tem nos treinado, Satanás, que é o príncipe deste mundo, que tem dominado este mundo, tem nos treinado. E se você não abrir os olhos, se você não pedir o Espírito Santo que te oriente, que abra os seus olhos, que tire a venda dos seus olhos, você também vai cair neste engano, porque nós vivemos o período do espírito do engano, tem nos treinado
a dormência espiritual. Nós vamos vivendo um dia após o outro, o tempo tem se abreviado, o tempo tem passado muito rápido, a vida tem passado rápido e a gente olha para trás e fala, o que eu fiz? O que eu fiz ontem? O que eu comi ontem? Eita, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer amanhã? E a gente vai vivendo nessa reprogramação sem sequer perceber. Sem sequer perceber. Reflete aí um pouquinho. Por que eu preciso buscar teorias de homens, filosofias alternativas, se eu tenho a palavra de Deus? Se tudo que eu preciso está na palavra de Deus, na simplicidade do Evangelho, né? A Bíblia diz assim que Satanás, ele se transforma inclusive em anjo de luz para enganar. Ora, se Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, imagina como tem sido essa realidade que a gente tem vivido. Então eu estou desconstruindo a moral, eu estou desconstruindo a família, eu estou desconstruindo a teoria de pecado, não existe pecado. Eu vou ficar com a parte da Bíblia só em relação às promessas, em relação ao amor. O amor, toda forma de amor é válida, tudo é válido, eu preciso me aceitar. É bonito aos ouvidos, mas foge ao Evangelho. Foge ao que Deus deixou para nós, foge ao que Deus tem dito para nós. E eu quero compartilhar mais uma mensagem em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, isso Paulo dizendo, seja amaldiçoado. Ainda que do céu um anjo, eu esqueci da palavra aqui, um anjo pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Paulo diz assim, olha, o que ele está querendo dizer é, ainda que do céu desça um anjo e comece a pregar um evangelho diferente daquele que Cristo deixou, que nós temos pregado, que nós temos aqui passado para vocês, seja amaldiçoado. O que ele está querendo dizer é, ninguém tem autoridade, ninguém tem poder para modificar o que aqui foi escrito, o que aqui foi deixado por Jesus, sabe? E aí, muitas pessoas têm vivido esse engano e se deixado levar por esse engano, por mensagens de homens, por mensagens motivacionais, por mensagem de promessa, por mensagens como, você é uma pessoa boa, você não faz mal a ninguém, fica tranquilo, você já está salvo. Mas você tem fé em Deus, fica tranquilo, você já está salvo. Mas não é isso que a palavra de Deus deixa para nós. O que ela diz é, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascer da água? Ser batizado nas águas. E nascer do Espírito, receber o batismo com o Espírito Santo. Mas como eu vou receber o batismo com o Espírito Santo se eu não creio nessa palavra? Se eu não obedeço essa palavra? Se eu não sigo essa palavra? Se eu tenho me deixado conduzir por filosofias, doutrinas, teorias, mestres da lei, segundo a minha vontade, que me agradam, sabe? Eu vejo muita gente falar assim, eu não vou à igreja, não, vou procurar alguma que eu goste mais, que eu me identifique. Você não tem que se identificar com a igreja, você tem que se identificar com a palavra de Deus, você tem que se identificar com o evangelho. Você não está em busca de coisas nem de pessoas. Você não tem que ir à igreja para ouvir uma pessoa, um pregador, uma revelação. Não, você tem que ir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Sabe, peça ao Espírito Santo para revelar para você essa palavra. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Fala, Deus, olha só, se isso existe, se eu tenho vivido um engano, se eu estou enganada, revela para mim tua palavra, fala comigo. Sabe, porque o Espírito Santo está aí para isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos conduz ao arrependimento. É ele que nos mostra a justiça e o juízo. Então é ele que é aquela vozinha, sabe quando você vai fazer alguma coisa errada? E aí fala assim, não faz isso não. Isso aí não é certo não. Além da nossa consciência, né? A gente tem essa voz do Espírito Santo. Isso não quer dizer que você recebeu o Espírito Santo, que você tem o batismo com o Espírito Santo. Mas quer dizer que ele ainda está no mundo, tentando mostrar ao homem a palavra de Deus e o arrependimento, tentando trazer as pessoas para a palavra de Deus. Então a meditação que eu gostaria de deixar hoje para vocês é essa. Será que você aí não tem buscado as doutrinas dos homens? Será que você não tem buscado aí mestres da lei, segundo os seus próprios desejos, a sua própria vontade? Será que você não tem se deixado enganar por essas falsas doutrinas? Eu queria compartilhar aqui com vocês uma situação. Eu não vou falar o nome da substância, mas tem gente usando substância alucinógena. Eu não vou falar o nome porque eu não vou dar ibope para Satanás. Eu não quero que as pessoas vão atrás disso, mas para ter experiência com Deus.
Gente, como é que eu vou usar uma substância alucinógena, que eu perco os meus sentidos, e aí eu começo a ter visões de coisas, e inclusive, segundo quem usou, do mundo espiritual, visões de Deus, e eu preciso de uma substância alucinógena. Não faz sentido. Não foi assim que os homens da fé tiveram experiências com Deus. Não foi assim. Eles precisavam o quê? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos pecados, se batizar nas águas, e eles tinham experiências com Deus, que era o batismo com o Espírito Santo. Então por que hoje eu preciso de uma substância para ter experiência com Deus? Mas isso são doutrinas o quê? De homens, de religiosos, de culturas que vão surgindo muito sutil, em nome de Deus, em nome do amor, em nome da fé, para que as pessoas sejam conduzidas ao engano. Agora, diga para uma pessoa dessa, que teve visão na mente dela, tem gente que diz que viu o inferno, que viu o céu, vai falar para ela que isso é um engano. Vai falar para ela que isso são doutrinas diabólicas, são essas falsas doutrinas aqui, que está escrito no livro de Colossenses. Se o Espírito Santo não revelar para ela esse engano, ela vai viver nesse engano achando que tem sim experiência com Deus. Então, meus amigos, eu deixo essa reflexão. O que o diabo trabalha hoje é o engano. Você vive num mundo ilusório, você vive uma falsa realidade, você vive de acordo com a teoria dos homens, mas você tem fugido, muitas pessoas têm fugido da verdadeira palavra, que é simples e que está aqui, disponível a todo mundo. Ao invés de você abrir uma rede social e procurar aí mensagens, abre a Bíblia, fala, Deus, fala comigo. Fala comigo, o Espírito Santo ele quer ser ouvido. Né? A Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Deus quer falar, Deus quer que você abra espaço para ouvir a voz dele. Pede a ele, Deus, fala comigo, abre a Bíblia, leia a Bíblia. O Espírito Santo vai falar com você. Eu vou dar continuidade ainda a esse assunto, mas fica para o próximo vídeo para a gente não se alongar muito, tá bom? Fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus alcance vocês. Que o Espírito Santo possa alcançar você, sua casa, seu coração, e que essa palavra possa ser revelada a você como um dia foi revelada a mim também. Amém? Até o próximo vídeo.